Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o EngieCast, o seu podcast de engenharia. Eu sou Rodolfo Pinhaton e estarei com você por aqui. Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Rodolfo Pinhaton, sou estudante de Engenharia Civil no Rio de Janeiro. Também sou formado em Gestão de Comércio Exterior e em Sistemas para a Internet. Atualmente trabalho com transporte rodoviário. Neste primeiro episódio, que é o episódio piloto, vou apresentar o projeto do EngieCast. E para quem ainda não conhece muito bem o que é um podcast, tentarei explicar como funciona essa mídia. Como surgiu a ideia de um podcast sobre engenharia? Quando comecei a estudar engenharia civil, já era ouvinte de vários podcasts. O já consagrado Nerdcast, com o Jovem Nerd Azaghal, o irreverente Radiofobia, do Léo Lopes, e o Essencial Café Brasil, com Luciano Pires, dentre muitos outros. Então fiquei bastante empolgado para começar a ouvir os podcasts de engenharia, para me informar sobre os assuntos de nossa área. Corri no iTunes, que é uma das principais ferramentas de busca de podcast. Quem tem dispositivo da Apple já deve conhecer. Lá no iTunes não encontrei nenhum podcast específico sobre engenharia. Cheguei a encontrar somente um podcast falando sobre o tema, que era o AspiraCast número 27, onde o Boris Depré entrevista o engenheiro mecânico Herbert Riesler. O link para esse podcast estará no post. Não acreditei no que estava vendo, pois a engenharia é uma ciência com muitas áreas, rica em assuntos interessantes, com muitos profissionais no Brasil, porém sem nenhum podcast específico. No mesmo instante, me despertou o desejo de fazer um podcast sobre engenharia. Na época, fiz contato com alguns amigos engenheiros e apresentei a ideia, ainda bastante crua, sem um formato bem definido. Fiquei surpreso que alguns desses amigos nem conheciam o que era um podcast, e os que conheciam estavam sem disponibilidade para o projeto. Mas isso não me desanimou. Fiquei alguns meses pensando em como colocar em prática o podcast e quais os temas que poderia abordar aqui. Sendo a engenharia uma área muito abrangente, acredito que poderei trazer vários temas interessantes ao podcast, não só sobre a minha área, engenharia civil, mas também sobre as outras 100 especialidades de engenharia. Isso mesmo, são 101 especialidades de engenharia. E como surgiu o nome EngieCast? O nome EngieCast vem da junção das palavras engenharia e podcast. Busquei um nome que pudesse deixar bem claro os assuntos que serão abordados no podcast, no nosso caso sempre relacionados à engenharia. Procurei algo bem simples e objetivo, e o cast serve para indicar que tipo de programa é, indicar o formato como ele será distribuído aos ouvintes pela forma de podcast. Mas por que escolher essa semana para o lançamento do episódio piloto? Como sou da engenharia civil e hoje, 25 de outubro, é comemorado o Dia da Construção Civil, achei interessante aproveitar essa data para lançar o nosso primeiro episódio. Além do dia 25 de outubro ser o Dia da Construção Civil, estamos na semana do dia 21 de outubro, onde será comemorado este ano os 10 anos do primeiro podcast do Brasil, o Digital Minds. A partir deste ano, iremos sempre comemorar, em 21 de outubro, o Dia do Podcast no Brasil. Ouça agora uma vinheta que o Léo Lopes, lá do Radiofobia, preparou especialmente para esse dia. No dia 21 de outubro de 2004, foi lançado o primeiro episódio de podcast do Brasil. Passados 10 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem,
educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco no dia 21 de outubro estes primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Mas espera aí, você não sabe o que é podcast? Então acesse agora diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro. Bacana, né? O Léo é profissional, faz um trabalho excelente no Radiofobia e ainda edita o Nerdcast, um dos melhores podcasts do Brasil. Enquanto eu planejava o NGCast, tive o prazer de fazer um dos cursos dele sobre edição de podcast. E qual a frequência dos episódios? Inicialmente, iremos lançar novos episódios quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, com previsão para disponibilizar o podcast às 23 horas. Esta frequência mais longa, de 14 dias, é muito importante. Como sou estudante, preciso desse tempo entre cada episódio para que possa pesquisar sobre os temas e reunir um conteúdo interessante. Além da pesquisa sobre o tema, tenho que gravar o áudio, editar o que foi gravado e esse processo demanda um precioso tempo. Quanto tempo terá cada episódio? Pretendo ter episódios com duração média de 30 minutos, mas que pode se estender um pouco mais caso o tema exija maior detalhamento. Se a abordagem de um tema demandar muito mais que os 30 minutos, dividiria em 2 episódios. Atualmente não vejo necessidade de ter episódios maiores. Como sabemos, a vida dos engenheiros não possui muita disponibilidade, assim como os estudantes que não ficam longe dessa realidade. Espero ter uma abordagem mais objetiva possível, para que você aproveite o podcast ao máximo. Quanto eu ganho para fazer o podcast? A maioria dos podcasts no Brasil são feitos sem qualquer ajuda financeira externa, como patrocínio ou anúncio, por exemplo. Contam somente com o investimento dos participantes. E eu não sou diferente da maioria, não estou fazendo um NGCast pensando em retorno financeiro. Meu maior objetivo é adquirir conhecimento através das pesquisas que farei para cada episódio. E busco também incrementar o meu networking, conhecendo cada vez mais profissionais. Mas não pense que não terei custo para produzir o NGCast. Tem o custo de hospedagem dos arquivos MP3 em um servidor na internet, e se considerarmos também o tempo que usarei para as pesquisas, esse custo aumenta ainda mais. E para quem ainda não sabe muito bem o que é um podcast, vou explicar agora como funciona. Pode parecer estranho estar ouvindo um podcast, mas não saber como é um podcast. Porém, irei colocar o episódio também no YouTube. Pode ser que realmente você não esteja ouvindo através dos dispositivos normais e com isso não saiba mesmo o que é um podcast. Mas não se assuste, é algo bem simples. Podcast é um arquivo de áudio digital disponibilizado para download por podcasting. É uma mídia que te possibilita escolher o que escutar, quando escutar e quantas vezes quer escutar. É bem parecido com uma rádio, porém tem algumas diferenças. Por exemplo, quando estamos no carro, ligamos a rádio, ela nos transmite o que está na programação, sem que tenhamos qualquer escolha sobre o que iremos escutar. Podemos trocar a rádio, mas não podemos ouvir determinado programa quando desejamos. Temos que ter a sorte do programa que queremos ouvir estar sendo transmitido naquele exato momento. Embora se pareça com uma rádio, o podcast te possibilita essa escolha, pois você pode escolher qual podcast quer ouvir, quando quer ouvir e quantas vezes quer ouvir. Como você faz o download do episódio para o seu smartphone ou MP3 player, ele fica disponível para ser reproduzido quando desejar. Fazendo um paralelo, o podcast está para a rádio, assim como o Netflix está para a televisão. Você escolhe o que quer consumir, sob demanda. Para ouvir o podcast em qualquer lugar, você precisa ter um smartphone com um aplicativo de podcasts. E são vários disponíveis tanto para Android quanto para Apple. Cada aplicativo tem suas ferramentas de busca. Você procura o podcast que fale de um tema que queira ouvir,
e pode tanto assinar o podcast, que possibilita receber as atualizações daquele podcast sempre que houver novidades, ou baixa somente o episódio que desejar. Pronto, está disponível para ouvir em qualquer lugar, quando quiser. Além dos smartphones, você pode usar um iPod ou outro MP3 player, porém vou sempre tratar como sendo usado em smartphones, pois hoje em dia é muito mais comum que outros dispositivos. Gostou da ideia e quer participar? Se deseja divulgar sua área de engenharia, explicar como funciona a sua profissão, trazer um panorama atual das oportunidades no mercado de trabalho ou até mesmo discutir sobre uma nova legislação específica para determinada área, estamos à disposição. Se tiver alguma sugestão de tema, mande para mim, que verifico se conseguimos reunir material suficiente para um episódio. Se eu abordar algum tema e esquecer de alguma coisa importante, ficarei muito grato em receber seu feedback. A participação dos ouvintes é sempre muito importante. Além disso, se você é engenheiro formado ou estudante de engenharia, entre em contato comigo. Irei avaliar a possibilidade de sua participação no podcast. São vários os fatores que influenciam nessa avaliação, portanto, não interprete mal se não for possível. Escritores de livros de engenharia são muito bem-vindos. Gostaria muito de divulgar seus livros em nosso podcast. Não sabe ainda como entrar em contato comigo? Quase todos os podcasts no Brasil possuem um blog onde são postados os novos episódios, para aqueles que preferem ouvir pelo computador e não só pelo smartphone. Nosso caso não será diferente. Manteremos o www.engcast.com.br, onde estarei trazendo vários temas sobre engenharia. Além do blog, você pode enviar um e-mail para contato@engcast.com.br ou acessar nossa página no Facebook, facebook.com/engcast. Temos também o nosso Twitter, que é @engcast. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, assim ficará sabendo sempre que lançarmos novos episódios e quais os assuntos que iremos falar. Eu me despeço por hoje, agradeço muito pela atenção e espero ter conseguido explicar um pouco sobre o EngCast. Espero você por aqui quinzenalmente e desejo que você tenha uma ótima semana.